E a gente tem uma história aqui que eu não sei se vocês consideram que é curiosa ou não, mas que reforça aquele dito de que promessa é dívida. Pois bem, a prefeita de Carlinda, no Mato Grosso, resolveu cumprir o que disse antes das eleições. A Carmelinda Leal Martins Coelho, que não é parente da Zoe, tá? Que é do União Brasil, disse que renunciaria ao cargo caso Luiz Inácio Lula da Silva vencesse as eleições. E foi exatamente o que ela fez ontem. Ela deve ficar à frente da prefeitura até apenas o final desse mês. Apoiadora de Jair Bolsonaro, Carmelinda argumentou que não quer prejudicar o município e que não se sentiria confortável realizando convênios e recebendo repasses do novo governo. Outro dia a gente estava conversando aqui no programa sobre esse jogo político, né? E entendendo quem é que tem que jogar com quem, que às vezes, né, você é opositor, mas como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já disse, ele vai negociar assim com o governo federal. Já esta prefeita não resolveu abdicar desse cargo, Felipe. Você acha que é de coração? Você achou mais legítimo do que muita gente? A partir do, já que você bate no peito durante a sua campanha e fala que você vai abdicar e que você vai realmente, se Lula ganha, enfim, tal, todas essas histórias, eu acho que você quer ou não, você acaba comprando uma briga, né? E você monta um exército contra você. Então, ela deve ter tomado a melhor atitude que ela achou ali. Eu não sei qual é como ela circula, né, politicamente, mas para ela ter tomado essa atitude, sem dúvida alguma, ela viu que o cerco fechou e não ia ter como ela fazer muita coisa, né? Mas mesmo assim, Zoe, sendo prefeita, tudo bem, ela seria oposição ao governo federal, mas abdicar, assim, do cargo, você acha que é um comportamento legal ou é mais midiático? Olha, mas aqui no Morning Show a gente estava tentando entender aí essa atitude da prefeita de Carlinda, no Mato Grosso, que resolveu cumprir essa promessa de deixar o cargo caso o Lula fosse eleito, que foi o que aconteceu. Então, a Carmelinda Leal Martins Coelho, do União Brasil, vai renunciar, vai deixar de ser prefeita. Eu tinha perguntado para a Zoe se essa seria a melhor atitude, né? Porque ela seria uma oposição ali também, na prefeitura. Ela passou a campanha dela toda falando que se o Lula subisse a rampa, ela, né, abdicaria, desistiria aí do seu mandato. Então mostra que ela tem palavra. Eu conheço muitos parlamentares que depois de acontecer tudo o que aconteceu no Brasil, no cenário político, ficaram bem desanimados. Será que vale a pena mesmo essa luta? Será que vale o desgaste? Está tudo tão aparelhado. Mas eles sentaram, pensaram e pensaram nos seus eleitores. São milhões de brasileiros que votaram aí, nesses parlamentares, o colocaram lá. Hoje o brasileiro está se sentindo órfão, né? Perderam aí o Bolsonaro, então estão sem rumo, estão se sentindo órfãos mesmo. E esses parlamentares pensaram, não, eu tenho que fazer valer esses votos, esse voto de confiança que tantas pessoas me deram. Então aí estão tentando se reerguer, estão tentando procurar forças, ir à luta, ser uma oposição ferrenha. Só que essa prefeita, infelizmente, ela deve ter pensado que não vale a pena esse desgaste, porque é desanimador mesmo. Depois de todo o avanço que tivemos aí no governo, depois de tudo, sabe? O país realmente parecia que ia, né, decolar mesmo, que o Brasil ia conseguir se tornar uma referência mesmo, porque o Brasil tem tudo, riquezas naturais, para ser um país de primeiro mundo, para se tornar um país realmente respeitado, valorizado pelo mundo. E aí ver que tudo que a direita construiu nesses 4 anos está desandando, vai desandar assim e vai entrar no buraco de novo, é desanimador. É uma pena que a prefeita não tenha continuado no seu cargo, porque é menos uma voz da direita, é menos uma aliada, né? Menos uma aliada que a gente tem dentro da política, mas não a julgo, ela deve ter os motivos dela, só que realmente eu lamento, é uma perda para a política, né? Nessas horas a gente precisa fazer a força, precisa de aliados, e perder uma aliada não é nada bom na guerra, né?
Boaventura, a gente já falou bastante aqui sobre essa questão da política, né? De quando os poderes se estabelecem desse jogo, tem gente que vai para lá, gente que vai para cá, reagrupam-se, né, as pessoas. No caso dessa prefeita, ela abdicou aí desse cargo dela. Você, como que pensa essa readequação sempre depois das eleições, né? Cada um vai migrando para um lado. Como você entende isso? Olha, esses movimentos de reorientação política, de posicionamento, são inerentes, né, aos processos políticos, aos processos democráticos. E então a gente observa mesmo, após as eleições, sempre essa organização aí do tabuleiro, né, de forças da política. O governo, que era então o governo, passa para a oposição e tem toda uma reorganização, inclusive das bases, né, parlamentares, que você tem a construção de apoios e tudo mais. Então, alguns partidos que estavam apoiando o governo do presidente Bolsonaro passam a apoiar o presidente Lula. Enfim, tudo isso faz parte do processo político. Essa decisão da prefeita Carlinda, ela chama a atenção pela motivação, né? A renúncia, ela é sempre um ato unilateral, ou seja, uma pessoa que é mandatário, que tem um cargo público, pode a qualquer momento renunciar e se costuma ter uma justificativa. No caso dela, o fato do presidente Lula ter sido empossado. O que chama a atenção, na minha perspectiva, na verdade, fica mais um lamento, assim, porque é uma pessoa que foi eleita pelo povo, né? A prefeita Carmelinda, ela foi... É uma honra, né? Você receber essa vitória popular, né? Você receber dos cidadãos dessa cidade lá em Mato Grosso a liberação para governar por 4 anos, e ela, de certa forma, enfim, resolveu encerrar suas atividades e renunciar ao cargo. É uma pena na perspectiva desses eleitores, porque todos que votaram nela gostariam certamente que ela concluísse o seu mandato até o final. Mas aí está explicada a motivação política dela. Olha, Zoe e Boaventura concordaram nessa. Decepção para o pessoal. 11h40, o pessoal que acompanha a gente pelo rádio chegou para constatar esse momento em que Zoe Martins e Vitor Boaventura concordam, porque muita gente votou numa prefeita ali no Mato Grosso, ela abdicou do cargo, talvez tenha decepcionado esse pessoal, né? Muita gente que a elegeu pode ter ficado chateado de não poder vê-la ali como prefeita da cidade. Porque ela falou isso durante toda a campanha, ela foi avisando. Honrado, quem sabe, né? Eu achei honrado, ela cumpriu a palavra dela. Você acha que é honrado porque ela cumpriu a palavra dela, ou de certa forma decepcionante para esse grupo de eleitores? Eu vou dar uma resposta aqui que daqui a pouco parece que eu estou falando de 2 coisas diferentes, mas eu estou falando da mesma coisa, tá? Essa prefeita está certa. Bom, é a revolta de Atlas, meus amigos. Todos aqueles que criam riqueza, agora, nesse momento que a gente tem uma inversão de valores na sociedade, tem que parar de gerar riqueza e fortalecer o Estado. Ponto final. Te recua. Isso aí, desde o início da sociologia, os 3 porquinhos, os primeiros que pensaram, né, essa transformação da modernidade, um deles era o Durkheim, que eu já falei para vocês, que falava da anomia, que o mundo está sem regras, né? O outro era o Max Weber, que falava do sentimento de não estar no mundo. Tu olha para a realidade e diz, cara, não pertenço a isso. E o outro era o Karl Marx, que foi gênio em algumas coisas, mas ele errou muito, na parte econômica. Mas na parte social ele acertou, que era o conceito de alienação. No momento que tu tá fora do sistema, tu é um alien perante esse sistema. E essa realidade, aceita que esse sistema tu não pertence a ele. Vai cuidar da tua vida, vai ser um ser humano melhor, cada vez mais capacitado, vai te dedicar a um relacionamento amoroso bom, que tu tenha cada vez mais estruturas para formar uma família, faz o teu trabalho, ganha o teu dinheiro, cresce e tenta estudar cada vez mais para tu ter mais certeza de si mesmo. E aí, quando tu tiver apto, sabendo no que tu é bom, no que tu é ruim, o que tu pode, o que tu não pode, como é que tu pode transformar o teu redor, as tuas circunstâncias, circunstar as coisas que estão ao teu redor, aí tu vai começar mundo. Aí tu vai começar a fazer uma transformação, e aí tu vai para a minha outra parte da resposta, que talvez pareça chocante com a primeira, que é ocupar espaços, é não deixar esses espaços para aquela outra visão de mundo. Se eu tô aqui no Morning hoje é para ocupar espaço. Eu aceito, né, discutir com umas pessoas que não têm o mínimo cabimento do que fala aqui, para não deixar que venha um outro cara mais fraco aqui no meu lugar, ou um cara com pensamento diferente. E aí a gente tem voz, é ocupar espaços no mundo. Mas isso tu tem que fazer quando tu já tiver certeza de si mesmo.
mesmo. Talvez o que eu mais quero fazer aqui é não ter esse tipo de briga. Não preciso desse tipo de coisa. Mas venho aqui porque quero ocupar um espaço para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam tudo isso que a gente está vivendo e que a gente consiga sempre dar o passo adiante. A gente só vai transformar a nação quando as pessoas com uma visão, né, que defenda mais a cultura e que defendam mais a tradição ocupem esses espaços. Senão a gente será desintegrado. Não vai ter mais sociedade. As pessoas vão ficar cada vez mais perdidas e sofrendo mais, não sabendo nem como se comunicar. Vou só encerrar aqui, Paulinha. No início do nosso debate, hoje aqui de manhã, a gente falava de linguagem neutra. Se tu chegar numa padaria falando linguagem neutra, ninguém te entende. Tu não consegue comprar o pão. É uma coisa específica, só que a gente tem que estar discutindo o óbvio aqui para vocês, para que vocês entendam essa nossa missão. Portanto, meu amigo, se tu tá com qualquer dúvida do que tem que fazer, volta para ti mesmo, cresce, te fortalece e aí começa a ocupar os espaços que hoje são dominados por pessoas progressistas. Acho que o mundo vai ser melhor automaticamente, sem coragem e sem esforço. Isso aqui não é fácil, mas a gente não pode desistir. Tá aí, Fernando Conrado sempre expandindo, né? Já trazendo dicas de vida aí para todo mundo aqui no nosso Morning Show.